A gente vai conversar um pouco agora sobre nefrolitismo no PS. Vamos começar com fisiopatologia e depois a gente parte para diagnóstico e tratamento. Combinado? Vamos lá. A gente tem vários tipos de cálculo, né, formados por substâncias diferentes. O primeiro, ácido úrico, né, ele é ocasionado pelo aumento da excreção de ácido úrico, muito comum em paciente com gota, e ele está associado a pHs urinários bem baixos. Já os cálculos de estruvita estão associados à infecção do trato urinário por bactérias produtoras de urease, por exemplo, Proteus, Providência, Klebsiella, Pseudomonas. A gente tem os cálculos de fosfato de cálcio, que são ocasionados pelo aumento da excreção de cálcio, muito comum em pacientes com hiperparatireoidismo, hipercalcemia da malignidade ou mesmo sarcoidose. E os cálculos de oxalato de cálcio, que são ocasionados pelo aumento da absorção intestinal de oxalato. É muito comum em quem tem uma ingestão baixa de cálcio na dieta ou paciente com Crohn ou cirurgia bariátrica com ressecção ileal importante. Por quê? Quando eu tenho alguma ressecção ileal, por exemplo, eu tenho uma desabsorção de ácidos graxos e sais biliares. Com essas substâncias, ácidos graxos e sais biliares presentes em maior quantidade no lúmen, elas vão acabar se ligando ao cálcio que está na luz intestinal e eu vou ter menos cálcio disponível para quelar o oxalato. Se eu tenho menos oxalato quelado, eu vou absorver mais oxalato e aí eu vou ter predisposição à formação de cálculo. Quando eu tenho cálculo formado, os principais locais onde ele pode impactar e causar uma ureterolitise são, primeiro, na JUP, na junção ureteropélvica, segundo, no cruzamento do ureter com os vasos ilíacos, terceiro, na junção uretero-vesical e, por último, na própria uretra. Vocês podem ver aqui na imagem que essas são as regiões que o ureter tem um diâmetro menor, por isso que nessas localidades o cálculo pode impactar. A chance de desimpactação do cálculo é proporcional ao tamanho dele. Se o cálculo é muito pequeno, com menos de 5 milímetros, praticamente todos vão sair de forma espontânea. Ao passo que, conforme o tamanho do cálculo vai aumentando, a chance de desimpactação espontânea diminui bastante, até uma chance de apenas 5% se for um cálculo acima de 8 milímetros. O problema do cálculo que impacta é que ele pode causar algumas complicações, por exemplo, hidronefrose, lesão renal aguda ou mesmo pielonefrite obstrutiva, que a gente vai comentar na próxima aula como é que a gente identifica. Obrigado! Bom, agora a gente vai fazer a avaliação inicial do paciente que chega no PS e eu penso que pode ser cálculo, né? Então, quando é que eu penso em cálculo? Basicamente duas situações, o paciente que tem hematúria, tá? Ou no paciente que tem uma dor típica de ureterolitise. E como é que é a dor da ureterolitise? Primeiro, ela pode ter uma intensidade variável. Tem gente que fala que sente pouca dor, e pode ser. Tem gente que está com muita dor e também pode ser. Não é para você usar a intensidade de dor para falar a favor ou contra ureterolitise. A dor, ela costuma ser intermitente, ou seja, em crises, né? Eu tenho tipicamente essa dor em crises, né? Que é causada pela contração da musculatura lisa ureteral. E eu tenho uma dor de base contínua, que a gente chama de surda, que é causada pela distensão da cápsula renal. Então, como é que costuma ser o paciente? Ele tem uma dor contínua, mas é leve, às vezes ele nem relata, porque a cápsula está distendendo, a cápsula renal. E eu tenho alguns momentos de intensificação, né? Alguns picos de dor, alguns momentos de crise de dor, que é o momento que ele reclama. E ele reclama muito, esse paciente está diaforético, ele está inquieto, ele não vai ser o paciente que vai conseguir ficar quieto, parado, porque a dor não tem posição que melhora. A dor é muito intensa, então esse paciente pode ter por ativação vagal, ter náuseas, vômitos, que você acaba tendo que controlar também, porque são sintomas proeminentes. E acho que o mais interessante é a localização e radiação típica dessa dor. Dependendo do lugar que o cálculo está impactado, a dor vai ser diferente. Se o cálculo está lá em cima, na junção ureteropélvica, esse paciente vai ter uma dor lombar e ela vai irradiar para o quadrante superior e flanco ipsilaterais ao lado que o cálculo está. Se o cálculo desce mais um pouquinho e impacta lá no cruzamento com os vasos ilíacos, a dor também pode ser lombar, mas aí a irradiação vai ser para flanco e quadrante inferior do abdômen. Se ele desce mais um pouquinho e para na junção ureterovesical, esse paciente pode ter sintomas iguais a de uma cistite. Ele pode ter disúria, urgência, polaciúria e a irradiação da dor vai ser para a genitália. E se esse cálculo acaba impactando na uretra, esse paciente pode ter uma retenção vesical aguda, com a dor localizada mais na genitália mesmo, e os sintomas da cistite aliviam um pouquinho, até o momento que a gente expulsa o cálculo, e aí eu tenho um alívio súbito da dor, né? Coisas que eu tenho que ficar muito atentos quando esse paciente chega para mim,
se ele refere febre ou calafrios. Se ele tem sintomas de cálculo e tem febre e calafrios, eu tenho que pensar em pielonefrite obstrutiva, e isso é uma emergência, tá? E aí eu paro tudo e chamo o urologista. Não tem isso, né? Passei a anamnese e vou lá para o exame físico, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar peritonismo, porque não necessariamente isso é uma ureterolitise, pode ser um abdômen agudo, que está com uma dor referida em abdômen. Então, assim, eu tenho que primeiro avaliar palpação abdominal para avaliar se tem descompressão brusca dolorosa. Coisas importantes, avaliar se essa dor não tem origem, na verdade, testicular, que às vezes não é uma dor irradiada para a genitália, às vezes é uma dor na genitália, né? E eu tenho que ver se a dor não é testicular. E uma coisa que me ajuda muito no exame físico é ver se eu consigo reproduzir a dor, principalmente o território de irradiação, comprimindo os pontos ureterais. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? O primeiro ponto ureteral, que seria o que eu vou estar apertando perto da junção ureteropélvica, né? É bem na linha axilar média, 1 centímetro abaixo do rebordo costal, e eu aperto aqui e eu vou conseguir reproduzir o lugar de radiação da dor. O segundo ponto ureteral é na linha axilar média, 1 centímetro acima da crista ilíaca, e eu vou apertar aqui e eu vou reproduzir a dor que vai irradiar para a genitália, por exemplo. E o terceiro ponto é imediatamente abaixo da espinha ilíaca anterosuperior, eu vou apertar e vou conseguir reproduzir a dor. Se eu tiver isso, fala a favor. Se eu não tiver, também não fala contra. Combinado? Além disso, eu vou fazer a avaliação de Jordan no meu paciente, mas assim, metade vai ter, metade não vai ter, e se tiver presente, isso representa a distensão da cápsula renal, né? E quais são as coisas que eu tenho que incluir no meu diagnóstico diferencial, para eu não ter só ureterolitise como opção na cabeça, né? Podem ser outras coisas. Por exemplo, coágulos, tá? Eu posso ter um paciente que formou coágulo no sistema coletor e fez uma obstrução, que na verdade vai ter sintomas iguais aos de cálculo, mas não é um cálculo, é um coágulo, tá? Por exemplo, o paciente tem uma neoplasia renal que sangrou, ou ele é anticoagulado, ele pode fazer obstrução por coágulos da via urinária. O paciente que tem aneurisma de aorta abdominal, que está distendendo, ou mesmo rompeu e está tamponado, ele pode ter dor lombar parecida com cálculo. Então, uma coisa que você tem que ter na cabeça. Ou mesmo, como a gente comentou, pielonefrite associada a cálculo, é uma emergência. Tem que avaliar se esse paciente não tem febre, calafrio, isso muda, né? Só o cálculo não vai causar febre nem calafrio. O paciente pode ter uma colicistite e aquela dor que ele está apresentando aqui na frente, no hipocôndrio, não é uma dor irradiada, é uma dor do problema primário, né, da colicistite dele. Ele vai ter Murphy positivo. E uma coisa que é importante, o paciente está com dor lombar, tira a camisa do paciente, vê se ele não tem uma lesão de pele. A gente já pegou volta e meia um paciente que tinha dor pensar em ureterolitise e tirou a camisa, era um herpes, tá? E mais uma vez, nas pacientes de sexo feminino, lembrar das coisas ginecológicas, por exemplo, uma dismenorreia, uma torção ou ruptura de folículo ovariano ou mesmo endometriose, tá? Quais são as principais coisas que confundem às vezes a nossa cabeça? Litíase e o abdômen agudo inflamatório, tá? Na litíase vai ter dor e vai ter hematúria, na maioria dos casos, tá? No abdômen agudo inflamatório, em geral, não vai ter hematúria, tá? Outra coisa que a gente confunde, litíase ou pielonefrite. Na litíase eu vou ter dor, hematúria, mas eu não vou ter febre. Então, se eu tenho febre, eu vou pensar em pielonefrite. Lembrando que se eu tenho uma dor típica de nefrolitíase com febre e calafrios, isso é uma emergência, porque pode ser pielonefrite obstrutiva. Combinado? Obrigado. A gente vai conversar um pouquinho sobre a avaliação complementar do paciente que chegou no pronto-socorro e o suspeito de nefrolitise ou ureterolitise, tá bom? Quem precisa de laboratório, quem precisa de imagem, vamos lá? Primeira coisa, quem precisa de laboratório? O laboratório, na suspeita de ureterolitise, principalmente a urina 1, tá? E nesse caso, a urina 1 vai me ajudar principalmente a ver hematúria, tá? A hematúria está presente, seja macro ou seja microscópica, na maioria dos casos, em até 90%, principalmente se for no início do quadro. No primeiro dia está presente na maioria e isso vai caindo conforme o passar dos dias, tá? Coisas importantes que vocês podem ver na urina tipo 1, que não é para confundir a cabeça. A piúria vai estar presente e nesse caso ela representa a inflamação do epitélio do trato geniturinário, né, do epitélio urotelial, naquele lugar que está o cálculo. Isso não é igual a infecção urinária, tá? Vai ter mesmo piúria. Isso não significa que é infecção. O que falaria a favor de infecção associada ao cálculo, por exemplo? Ter bactéria no GRAM, ou urocultura positiva, ou mesmo na urina 1, nitrito positivo, ou paciente que tem sintoma de infecção, que tem febre, que tem calafrios, tá bom?
Outra coisa importante, colonização é diferente de infecção. Mesmo que eu tenha bactéria, urocultura positiva, se eu não tiver sintoma, isso não é infecção, isso é só colonização. Então, algumas vezes, além da urina, eu vou pedir a urocultura se eu tiver uma suspeita de infecção associada ao meu quadro de ureterolitise. Às vezes, eu preciso também pedir avaliação laboratorial de função renal, para ver se meu paciente não fez uma lesão renal aguda associada ao cálculo. Que situações são essas? Paciente que já é renal crônico, às vezes só um rim com obstrução já é capaz de prejudicar a função renal do meu paciente, ou, claro, no paciente que tem rim único, é transplantado, ou se eu suspeito de obstrução bilateral. Já peguei algumas vezes. Eu também tenho que pedir função renal, porque se eu obstruir os dois lados, eu posso ter disfunção renal. Mais uma vez, como a gente sempre fala, às vezes eu tenho que pensar em avaliar a presença de outras disfunções, e aqui, principalmente se eu tiver uma pielonefrite obstrutiva, tá? Quais são essas disfunções que a gente sempre fala, né? Cardiovascular, respiratória, hepática, coagulopatia, disfunção renal e disfunção do sistema nervoso central. Tudo isso são disfunções orgânicas. E se eu tenho um paciente que pode ter uma pielonefrite obstrutiva, eu tenho que pensar em avaliar todas essas outras disfunções. Hemograma, às vezes a gente pede, né? Mas coisas são importantes ter na cabeça. Se o hemograma não tem leucocitose, isso ainda assim pode ser uma infecção, tá? Apesar da leucocitose reforçar a suspeita de infecção, a sua ausência não exclui de forma nenhuma, combinado? Imagem. Quem precisa de imagem, né? Dentro de imagem, a gente tem tanto a tomo de abdômen e pelve, quanto ultrassom. Importante lembrar que a tomografia sem contraste é superior ao ultrassom para avaliação de cálculo, tá? A sensibilidade é maior, a especificidade é maior, tá? Então, assim, a tomo é superior, sim, à ultrassom. Não só por isso, mas também porque ela consegue avaliar diagnósticos diferenciais. Lembra que a gente falou de vários diagnósticos diferenciais? A tomo consegue avaliar parte desses diagnósticos e descartar isso para a gente. Algumas observações na hora que você vai pedir o exame. Eu preciso pedir cortes finos e eu não vou usar contraste, porque isso diminui a sensibilidade para cálculos pequenos. Não é para usar contraste. Por que é importante cortes finos? Aqui eu tenho uma tomo que vocês vão ver ali à direita uma hidronefrose, né? Se eu não usasse cortes finos, eu poderia deixar passar esse cálculo aqui embaixo. Combinado? Então eu tenho que pedir cortes finos para poder pegar cálculos pequenos. Senão pode ser que no meu corte eu não pegue o cálculo. Aqui eu tenho outro exemplo de um cálculo na junção uretero-vesical, quase sem densificação de gordura em volta, ou seja, provavelmente é um cálculo que acabou de parar aí, enquanto aqui eu tenho um cálculo numa localização parecida, mas já cheio de densificação de gordura em volta. Esse cálculo provavelmente já está aí há mais tempo, tá? Algumas observações em relação ao tomo. Eu posso pedir uma tomo de baixa dose, tá? Principalmente para pacientes jovens. Outra coisa muito, muito comum. Eu pedi uma tomo e não tinha dilatação ureteral, né? Se essa tomo foi muito precoce, pode ser que não tenha mesmo, tá? A dilatação ureteral demora algum tempo para acontecer, assim como essa densificação, essa inflamação da gordura em volta do ureter demora algum tempo para acontecer. Então, se o paciente não está expelindo cálculo e a primeira tomo não tinha dilatação, não significa que não está obstruído. Pode ser só que você fez uma tomo muito precoce. Se você repetir ela depois, você vai ver que estava obstruído. Outras coisas. A tomo consegue identificar alguns cálculos que não aparecem no raio-x, por exemplo, de ácido úrico e de xantina, que são radiolucentes no raio-x. Mas ainda assim, ela não consegue pegar cálculo de Indinavir, tá? Esse cálculo não vai aparecer mesmo. Coisas legais em relação à ultrassom. Tem alguns pacientes que, apesar de a tomo, aquela história toda que a gente falou de ser superior, ter uma sensibilidade maior, tem paciente que eu vou ter que pedir ultrassom, por exemplo, gestantes e pacientes superobesos, tá? Porque às vezes não dá para entrar na tomo mesmo. Isso vai acarretar uma perda de sensibilidade para cálculo, como a gente já tinha comentado, mas ultrassom inclusive superior para ver hidronefrose. Se a gente fosse comparar só sensibilidade, a tomo é superior. Mas se a gente pegar e comparar quantos pacientes com coisas importantes eu deixei passar, quantas complicações eu deixei passar no ultrassom, eu não deixo passar tanta coisa não, viu? A tomo e ultrassom são iguais para ver complicações graves locais. Então, se eu só tiver ultrassom, talvez eu deixe passar alguns cálculos. Mas eu não vou deixar passar coisas importantes, tipo abscesso, tipo hidronefrose. Combinado?
Aqui tem um exemplo de um ultrassom com hidronefrose e que inclusive conseguiu ver descendo o cálculo no ureter, viu? Mas assim, a gente está falando de imagem, mas eu preciso de imagem para todo mundo? Isso é uma baita polêmica. Cada instituição defende uma coisa. E eu trouxe aqui um pouquinho a orientação do Colégio Americano de Médicos de Emergência e da Associação Europeia e Americana de Urologia, né? Não quero que vocês gravem isso daqui, tá? O Colégio Americano de Médicos de Emergência, ele fala que tem algumas condições que eu tenho que preencher para eu não pedir a tomo, né? Porque a maioria dos pacientes eles pedem, que são pacientes que têm sintomas muito típicos de ureterolitíase, são jovens ou já conhecem, já sabem que tem nefrolitíase e não tem nenhuma outra comorbidade. Nesse paciente eu não pediria, né? O resto eu pediria. A Associação Europeia de Urologia defende fazer para todo mundo, primeiro ultrassom e depois tomo, para todo mundo. Já a americana fala para pedir tomo sempre no primeiro episódio, mas para preferir ultrassom naquelas situações de grávidas, crianças ou paciente que já tem cálculo. Isso é uma baita polêmica e se você abrir o UpToDate, ainda tem outras indicações de tomografia, tá? Então como é que a gente resolve a situação? Para ficar fácil, tá? Saiu recentemente no JAMA uma publicação que sugere uma abordagem bem prática, né? Achei muito bom. Você tem tomo no seu pronto-socorro? Faz a tomo. Pronto, tá? Acabou. Eu só faria ultrassom se for uma paciente grávida, crianças ou paciente que tem cálculo toda hora, tá? Mas se eu tenho a tomo, eu faço a tomo. E quais situações que valeria a pena eu quebrar a cabeça para transferir esse paciente para um lugar que tenha tomo porque ele precisa de tomo de qualquer jeito? Paciente que eu tenho dúvida diagnóstica, aí eu vou pedir. Paciente que tem rim único ou transplantado vai fazer tomo de qualquer jeito. Paciente que tem suspeita de infecção ou obstrução, não importa, eu vou dar um jeito, ele precisa de tomografia. Ou paciente que eu comecei a tratar de forma conservadora, sem imagem, e ele não melhorou. Nessas situações, valeria a pena se estressar para conseguir uma toma de qualquer forma. Muito obrigado.